Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin, estamos em mais um programa Ineditados. Outubro, mês que a editora destinou, homenageia as ciências sociais e humanas. Hoje o nosso convidado é o professor Adriano José Pereira, que está aqui para falar do livro dele, Institucionalismo, Desenvolvimentismo e a Economia Brasileira, e-book, que é um dos nossos lançamentos agora do mês de outubro. Você pode acessar esse material e os nossos descontos pelo site da editora, editoraufsm.com.br. Algumas notícias estão saindo no nosso Instagram, @editoraufsm, e também na nossa loja física, que fica logo após o arco da UFSM, ali do lado dos Correios. Tem mais promoções no presencial, tem brindes. Corre lá que todo mês de outubro está com promoção para Ciências Sociais e Humanas. O professor Adriano é professor do Departamento de Economia da UFSM e a gente vai conversar agora não só na formação dele, como é que ele se envolveu com a docência, e vai falar do livro, então, Institucionalismo, Desenvolvimentismo e a Economia Brasileira. Professor Adriano, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Jéssica. Obrigado pela oportunidade, né, de fazer essa divulgação. Esse trabalho que a editora faz muito bem, né? Eu só para fazer um pequeno adendo aí, do Departamento de Economia e Relações Internacionais, né? A gente também tem, mas só para ficar esse registro. E a expectativa é essa, da gente poder fazer uma conversa hoje e literalmente, né, falar sobre o livro e também sobre a trajetória, um pouco dessa trajetória que levou à construção dessa obra, né? Certo, então vamos começar. Como que foi a escolha do curso da tua graduação em Economia, que ocorreu em 1994, então um período de muita efervescência, né? Eu imagino que mais ou menos 4 anos o curso devia ter, assim como mais ou menos a maioria das graduações tem até hoje, né? Então, digamos ali que o teu recorte foi 1990 a 1994. Como é que foi ser estudante de economia nesse período histórico do Brasil? E, em certa medida, de onde tu veio, tua família, quando tu falou que queria fazer economia? Eu me recordo que as pessoas falavam muito em fazer carreira, né? Então, economia, administração, contabilidade, a pessoa podia ir trabalhar em banco, então era sempre muito estimulado pelas famílias. Como é que foi essa tua construção? A gente, na realidade, tem essa visão também, que também faz parte do processo da formação, né? A gente costuma brincar que entre economistas, né, que é fácil ser economista em país desenvolvido, onde as coisas ocorrem mais ou menos dentro do previsto, né? Difícil é ser economista no Brasil, né? Onde a imprevisibilidade é a característica principal, né, ou tem sido da nossa economia em grande parte das últimas décadas, né? E a gente vinha de uma década de 80, né, que é uma década muito difícil, né? E foi uma década que o principal problema da década ele avançou para a década seguinte, né? Então nós tínhamos um problema inflacionário, né? Que era um total descontrole, por assim dizer, né? Dos preços, tanto que nós mudamos de moeda 5 vezes, né? Num período de tempo muito curto, em 2 governos praticamente, né? Houve essa mudança. Então eu comecei a economia muito mais como uma curiosidade propriamente dita do que com uma expectativa de onde atuar, né? Era mais para tentar entender mesmo, né, as coisas que eu tinha curiosidade, que me motivavam. Eu também gostava de outra área, né? Como sempre tem essa fase da adolescência, a gente normalmente não sabe se vai fazer, né? Ou o que quer fazer realmente no futuro como profissão. Mas a vinda para a UFSM está muito relacionada a essa ideia, né? O curso de economia, ou estudar ciências econômicas, muito em função de tentar compreender as coisas, né? Estamos tentando até hoje, né? Nem sempre a gente consegue, mas o esforço vem sendo feito. E um período bastante difícil, como eu te falei, né? Mesmo no início dos anos 90, a gente teve, para lembrar rapidamente, impeachment do Collor, troca de moeda de novo, ou seja, até 94, né, que foi o ano que eu concluí a graduação,
o ano de implantação do Plano Real, inclusive. A própria compreensão do que era o real, mesmo para os economistas, era um negócio meio estranho, né? A gente demorou muito para entender exatamente, porque até mesmo os formuladores do Plano Real, mais adiante, irão confessar que eles também programaram uma coisa e acabaram tendo que fazer outra. A realidade se impõe, né? Exatamente. Então, nem sempre é aquilo que se pensa, o que se projeta, o que se planeja. Então, foi mais nesse sentido mesmo, a escolha da área, né? Menos pela ideia de um exercício de profissão, que eu fui adquirindo ao longo do curso, né? Que é a profissão que exerço hoje, né? Com muito prazer. Mas eu também não tinha essa convicção de que queria ser docente, né? Isso surgiu com o curso mesmo, com o andamento do curso. E daí essa aproximação foi dentro da tua graduação. Tu começou a perceber que gostaria de fazer uma pós-graduação. Como é que se deu a escolha por esse tema de pós? E né, hoje tu dá aula também no PPG em Economia e Desenvolvimento da UFSM. Então, sim, como é que essa parte de docência... Por que eu te faço essa pergunta? Porque, em princípio, a economia ela está relacionada com uma certa abrangência que a docência parece que puxa para o outro lado. Uhum. Né? Uma coisa de mais... a docência vai estar dentro de um ambiente que não é tão... Ainda mais uma universidade federal, com a parte econômica. Uhum. Né? Então, como que isso te puxou, fez olhar com outro viés para a economia? Eu acredito que é um conjunto de fatores. É um lado pedagógico, né, da economia. Lado do ensino, uhum, né, que depois vai também se estendendo para as outras atividades de pesquisa, principalmente na pós, né, e também atividades de extensão. Mas eu acho que é uma combinação, sobretudo, de dois fatores. Né? Primeiro, que eu sou de uma família de professores, né? Não universitários, mas professores. Né? Minha mãe, professora estadual durante muito tempo, minha irmã também, já aposentadas, né, ambas. Né? E então eu acredito que isso provavelmente tenha exercido alguma influência, mesmo que eu não soubesse, né? Vem de casa, né? Esse tipo de influência, a gente tem essa percepção. E depois eu acredito que tenha combinado com o fato de que eu me envolvi muito cedo no curso de economia com monitoria e projetos de iniciação científica. E isso abre um leque de possibilidades que eu não sabia que existiam, né? Quando a gente chega na universidade, a gente vem do ensino médio, eu sou de uma cidade pequena, né, do interior, né? Sou do interior de Taquari, que é uma cidade mais próxima a Porto Alegre, próxima a Venâncio, né? Cidade bem pequena, e sou do interior de Taquari, né? Então, imagina, né, um município que tem uma escola de ensino médio, né? É lá onde você concluía, no meu tempo, o 2º grau, né? Então, quando a gente chega num universo como uma universidade grande, como já era o UFSM em 1990, tudo é muito novo, né? Então, tudo é meio impactante, assim, no sentido de escolhas, né? Quer dizer, o que já era difícil escolher fica mais difícil ainda, né? Mas eu acredito que essa combinação de fatores, essa herança docente de família e o fato de eu ter me envolvido muito cedo por incentivo de professores que depois viraram meus colegas, né? Já aposentados, inclusive, alguns deles, com iniciação científica e com monitoria, eu acredito que ali foi onde eu tomei a decisão de é isso que eu quero, né? Eu quero ser professor. Aí, daí em diante, eu acredito que até foi fácil. Depois que é feita essa escolha, porque eu já tinha um pouco mais de maturidade também, eu já estava 2 anos, né, morando em Santa Maria, longe de casa, já conhece a universidade, né? Eu morei na casa do estudante durante muito tempo, sou muito grato por isso também, por essa possibilidade que a universidade dá para muita gente, né? Que tem dificuldade financeira, né? Que se não fosse a moradia estudantil, RU e coisas do gênero, provavelmente não teriam como estar aqui, que era o meu caso, né? Então, eu juntei essas oportunidades que surgiram e eu acho que a partir dali, então, a coisa se resolveu de maneira mais tranquila. O resto é sequência de trabalho, de dedicação, de vontade, de motivação. Eu acho que as coisas acontecem, né? No mês passado, nós tivemos aqui o professor Sandro, que é o atual diretor do CCR, e ele também disse que a monitoria fez com que ele aprendesse a lidar com situações, coloca em contato, né? Coloca em contexto. E isso permite que as pessoas tenham um diálogo com diversas áreas, né? Que talvez fora da universidade esse leque não surgisse como oportunidade tão facilmente, né? Aqui existem pessoas de todas as áreas para poder dialogar. Então, pelo menos a pessoa que está se colocando, se dispondo, consegue ter acesso e dizer, bom, isso eu gosto, isso eu não gosto, consigo afunilar um tema mais para cá do que para aquele outro, porque vai oportunizando essa autodescoberta, né? Exato.
Não, a universidade é isso, o próprio nome já está dizendo, né? É um universo, né? Não necessariamente vai ter todas as áreas do conhecimento. Na minha época tinham menos do que hoje, né? Sim. Isso também pulverizou ao longo do tempo, que é um processo natural, né? Eu não lembro do número de cursos, mas eu acho que não era metade ou alguma coisa em torno da metade dos cursos de graduação que temos hoje. E pós-graduação, então, nem se fala, né? Pós-graduação eram meia dúzia de cursos de pós-graduação nos anos 90. A pesquisa não era, né, um carro-chefe de algumas áreas na universidade, eram poucas áreas, né, que tinham a pesquisa como carro-chefe. E a partir do momento que a gente decide pela carreira docente, que é o meu caso, o resto é consequência, como eu falei antes. Né? O mestrado é inevitável. Né? Na minha época, eu ainda ingressava na universidade. Né? A gente ainda ingressava na universidade como docente via concurso público com mestrado, e até mesmo com graduação era possível, né, fazer concurso, ingressar. E de uns tempos para cá isso não é mais viável, né? Praticamente hoje a universidade já tem uma estrutura que ela já seleciona um docente que precisa ter vinculação com a atividade de pesquisa, e a gente sabe que para fazer pesquisa precisa ter outro tipo de formação, outro tipo de base, né? Que demanda no mínimo, né? No mínimo um doutorado, né? E hoje também, né? Outras coisas para além do doutorado. Mas essa possibilidade de se vincular e ter contato com outras áreas é uma riqueza também na universidade, né? Eu morei na casa do estudante durante um tempo, lá na casa no CE1, né, que a gente chama, lá no centro, com um estudante de contabilidade, né, que virou contador, um veterinário, né, hoje então veterinário, e um engenheiro florestal. Né, fora o convívio com gente de... Então, para além do contato que a gente tinha na universidade em si, enquanto formação, né, a vida acadêmica é muito rica, né, para você começar a perceber as coisas, compreender, até mesmo para trocar de área, que não foi o meu caso, né? Mas às vezes as pessoas chegam aqui na universidade, alunos muito jovens, né, os adolescentes, que têm entrado cada vez mais, né, alunos muito jovens, e aí aqui se depara com um universo, né, que desconhecido, né, em relação à questão da definição de área, né? Mas felizmente para mim, assim, para minha trajetória acadêmica enquanto docente, eu consegui identificar a docência muito cedo. E como sempre gostei muito da área da economia, principalmente da área do desenvolvimento, né, que é a minha área de formação, que é a área do livro, enfim, né, a área que eu fiz o doutorado, ajudou bastante, né? Então, se junta as coisas, né? A vontade de ser docente e, ao mesmo tempo, né, o gosto pela área, né? Por temas da área, por temas relacionados à economia. Eu fiz o mestrado aqui também, né? O antigo mestrado, não existe mais o MILA, né? Integração Latino-Americana. Latino-Americana, muito bom. Então eu acabei fazendo o MILA, emendei na graduação, né? Inclusive uma influência muito grande do professor Adair Ilha, né? que foi meu professor, primeiro bolsa de iniciação científica foi com ele, a primeira monitoria Economia Brasileira com ele também. Essa identificação de talentos que os professores fazem também é importante, né? Porque acaba dando um encaminhamento. Exato, e depois quando abriu o mestrado era novo na época, ele participava e ele me incentivou muito a fazer mestrado, ele dizia para mim que eu tinha perfil acadêmico, eu deveria apostar, então foi uma pessoa, outros colegas também contribuíram muito, mas a identificação com ele em relação à docência foi a primeira experiência que eu tive assim, de alguém que disse para mim, olha, tu quer uma coisa que é para ti, tu tem condições, investe nisso, corre atrás, que é uma questão de tempo. Então foi importante para mim aquela fase ali. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, vamos nos encaminhando, então, já que a gente mencionou o teu tema de pós-graduação, que também é o tema que dá encaminhamento para o livro, né? A gente tem o e-book, então, no nosso site, Institucionalismo, Desenvolvimentismo e a Economia Brasileira. Professor, como é que nós vamos trazer esse tema? A gente está passando por um momento de crise, mas a gente fala assim, o Brasil é um sobe e desce, né? Como nós comentávamos antes. Como trazer esse tema de uma forma que ele não seja árduo, seja uma leitura assim para as pessoas compreenderem essa montanha-russa chamada Brasil? Eu acredito que não é uma tarefa simples. Para ninguém, né? Não é, nem mesmo para quem estuda, né, economia brasileira já há bastante tempo, que é o meu caso, leciono também, né, tanto na graduação durante um tempo e agora mais no pós, a disciplina relacionada à economia brasileira, né? Mas porque a economia brasileira é bastante complexa, aquela fala minha de antes ali, que eu disse que é difícil ser economista no Brasil, né? E imagina para quem não tem formação, né? Deve ser mais difícil ainda compreender, né? E nós temos, assim como exceção no Brasil, pelo menos nas últimas décadas,
períodos de estabilidade, né? O que a gente tem tido no Brasil ao longo, pelo menos, das últimas 4 décadas é essa montanha-russa mesmo, né? Alguns períodos em que a gente tem uma certa estabilidade com prosperidade, né? E que não é a regra, que é a exceção à regra, e a regra tem sido, né, muita oscilação, né? Então isso também é um problema, né, que a gente tem assim para tentar identificar. A ideia, quando a gente escreve um livro, né, depois a gente pode falar aí dos autores, mas a gente está fazendo, já é o nosso 2º livro pela editora da UFSM. Isso. Uhum. Nós temos o outro livro, aproveitar para fazer um merchan aqui. Faz, né? um resuminho dele também. Economia Institucional e Dimensões do Desenvolvimento, que é um livro que a gente publicou aqui pela editora em 2019 e que foi premiado em 2020, né, pelo Conselho Federal de Economia, Prêmio Brasil de Economia, que é o maior prêmio, né, possível no Brasil. Até falando para os nossos ouvintes aqui, nós temos ele na versão impressa, né? Ele chegou a ser impresso em função da boa vendagem que teve como e-book. Aí a nossa política editorial interna é que alguns livros recebem a versão impressa justamente porque, infelizmente ainda, enfim, né, todo um contexto, o e-book não circula tanto. Sim. Né? Então, esse é um livro que recebeu a versão impressa, temos disponível também na nossa loja física e no nosso site. Sim, então esse livro ele já é esse trio aí, né? Já somos eu, o professor Ayrton e o professor Conceição, né? Otávio Conceição. Uhum. E agora estamos repetindo o trio nesse livro novo, né? E esse nosso primeiro livro, publicado aqui pela editora, ele foi um trabalho espetacular, assim, da editora, em todos os sentidos, né? Nossa editora tem uma capacidade muito grande de organizar esse tipo de material, tanto no sentido técnico quanto no sentido de ilustração, né? O Gilberto, o Maicon, essa turma aí, né? De organização mesmo, e que nos chamou muita atenção, assim. A gente esperava já uma qualidade muito boa da obra, né? Não só no sentido do conteúdo, que obviamente a gente aposta sempre mais no conteúdo, mas também no processo de organização, divulgação e coisas do gênero. A partir dali a gente começou a pensar esse outro livro, né? Que já seria esse então que está saindo agora, né? Que é esse livro mais voltado então para a economia brasileira, porque aquele outro não é um livro para a economia brasileira, né? É um livro de caráter mais acadêmico, por assim dizer, né? Que tinha o objetivo justamente de publicar no Brasil uma obra sobre um tema que não tinha sido publicado nada, com aquele perfil, tem um ineditismo, com aquele então. viés em economia, exatamente. A gente então inaugurou essa perspectiva. Muitos artigos sim, mas livros não. Então a gente também apostou isso naquele momento e a aposta deu certo, né? Tanto que acabou sendo premiado e tem uma boa vendagem, uma boa tiragem. E agora a gente está tentando, nesse livro aí, trazer para a economia brasileira, né? Então, ele é um livro que reúne alguns temas que são temas que não são propriamente novos, né? O institucionalismo existe uma área da economia que a gente explora mais nesse primeiro livro, por isso que eu comecei por aí, né? Que chama Economia Institucional e Dimensões do Desenvolvimento, ou seja, que é um livro que também liga institucionalismo com o desenvolvimentismo, ou com o desenvolvimento no sentido mais amplo. E agora a gente tentou então trazer esse debate da economia institucional, que é um debate extremamente importante, alguns autores, né, mais alinhados, e, ao mesmo tempo, trabalhar um outro tema, que é um tema que foi resgatado, se perdeu no Brasil durante um certo período, o período da crise, né? Dos anos 80, 90, o desenvolvimentismo caiu em desuso, né? Pelo menos aqui no Brasil, porque passaram a vigorar outras políticas consideradas não desenvolvimentistas, né? E depois, nos anos 2000, se tentou resgatar isso, né? No início dos anos 2000, o desenvolvimentismo enquanto estratégia, né? De retomar influência mais direta, mais próxima do Estado na economia, de ter planejamento, etc. Então, tem uma série de aspectos que eles foram retomados e, a partir daí, então, a gente tentou ligar, né, fazer essa ligação. Até que ponto o institucionalismo ele consegue, né, com viés econômico, obviamente, são 3 economistas, né, que escreveram a obra, ele pode ser usado para analisar o contexto da economia brasileira no sentido mais amplo, né? E aí também tem o ineditismo nisso, né? Porque não tem. Quer dizer, a gente antes de propor... É uma relação que vocês estão tecendo. Exatamente. Antes de propor, de fazer a proposta do livro, né? Antes da gente montar a proposta do primeiro livro e agora desse livro também, obviamente que a gente vai olhar na praça para ver. Não que a gente tenha um objetivo comercial, não vivemos de vender livro, né? Mas a ideia é tentar compreender se a gente não está simplesmente mais do mesmo, né? Então, ele não é um manual de economia brasileira, porque tem vários muito bons que a gente usa, não é essa a perspectiva, mas a nossa intenção é que ele consiga atingir, para além do público acadêmico, mas sobretudo o público que se interessa por economia brasileira e que se interessa por uma leitura da economia brasileira que vincula essas temáticas
que são temáticas que já estão aí, que estão no debate já há muito tempo, mas que não estavam juntas em nenhuma obra. Então a gente tentou fazer esse esforço de junção. Me parece que ficou bom, mas aí, né, quem vai fazer a leitura pode dizer melhor, né? E já que o nosso público é bastante variado, vamos trabalhar um pouco esses conceitos, né? O que é institucionalismo, o que é o desenvolvimentismo, porque são temas que têm sido trazidos à tona, né, de 2 décadas para cá, né, nessa retomada. Como é que a gente pode também no nosso dia a dia, para além do conceito, né, o que nos dizem os livros e como é que a gente observa isso no nosso dia a dia, nas ações que nos cercam? Certo, vamos por partes lá então, mas eu acho que dá para a gente fazer uma ligação bem interessante, né? A gente sabe em economia, né, já de algum tempo, que boa parte das coisas que acontecem na economia dependem de comportamento, né? Comportamento a gente pode chamar assim dos agentes econômicos, né? Que na realidade são tomadores de decisão e também operam na escala social, né? Social não só no sentido coletivo, mas também no sentido político, de tomada de decisão, né? Então a gente aborda o institucionalismo por esse ângulo, né? O que são as instituições, né? As instituições é um conjunto de aspectos de forma interligada que criam essa condição, né, de afetar o comportamento dos indivíduos e ao mesmo tempo também contribuem para que esses indivíduos tomem decisões ao longo do tempo. Então a economia institucional ela trabalha com isso, o institucionalismo trabalha com isso. O que a gente fez no livro, na primeira parte do livro, então, né? Os primeiros 2 capítulos principalmente, a gente trabalhou mais com essa ideia. Qual é a relação que existe entre instituições de desenvolvimento, inclusive resgatando algumas ideias do outro livro, inevitável, né? Era inevitável fazer isso, e ao mesmo tempo também entender o quanto que essas instituições, né, afetam esse desenvolvimento e como é que elas podem ser usadas para promover o desenvolvimento, né? Então o institucionalismo que a gente abordou ele foi mais nesse sentido, no sentido de criar essa capacidade, compreender o que é essa capacidade de decisão e ao mesmo tempo também tentar ligar isso à ideia de desenvolvimentismo, né? E aí a gente usou, né, numa parte do livro, uma das referências que a gente usa, tem um capítulo dedicado ao Ha-Joon Chang, que é um autor mais conhecido, né? É um sul-coreano, mas ele já trabalha fora da Coreia do Sul há algum tempo, na Inglaterra. E ele tem uma obra muito interessante, ele tem uma vasta obra, mas ele tem uma obra muito interessante que o pessoal usa com alguma frequência, que chama Chutando a Escada. Mas, enfim, né, a gente reuniu, então, num capítulo, uma boa parte da obra desse autor para tentar fazer essa ligação, porque ele é um dos autores, e não é o único no livro que a gente trabalha, tem vários, que tenta fazer essa ligação, né? O quanto que as instituições afetam o processo de tomar decisão e como é que esse processo afeta o desempenho das economias. Porque são coisas que se retroalimentam, né? Exatamente, é um processo. O Conceição é o professor Otávio, né? Ele foi meu professor e do Ayrton também. Ele tem uma vasta, né, obra aí também, muita coisa escrita sobre o institucionalismo. Ele é uma espécie de referência, né? Ele usa uma expressão que ele diz que é bionívoco, né? Uma expressão um tanto quanto estranha. Eu demorei para entender exatamente o que significava, mas a ideia é essa, né? A ideia é que esse processo é meio que uma caixa de ressonância. Ele não é uma coisa estanque. Tanto é que a gente usa a expressão, que é uma expressão que não é da economia, mas que era mais frequente em determinados períodos, né, que essa lei não pega, né? Quem já não ouviu falar nisso, né? Então o fato de estar escrito não quer dizer que funcione. Exato. Nós temos instituições de caráter informal, né, em economia, que a gente sabe que elas estão ali, a gente não consegue medir, não consegue ter aquilo muito claro, não consegue definir exatamente como que é, mas aquilo está ali e afeta o comportamento dos indivíduos. Então, a gente sabe disso. Então, por exemplo, no Brasil, uma das coisas que a gente aborda no livro é justamente essa relação. A gente acostumou-se, em um determinado período, a lidar com certo desfazimento da nossa própria moeda, por exemplo. A inflação é isso, quando ela foge do controle, né? A moeda ela vai perdendo as suas finalidades, as suas funções. E isso vai sendo incorporado, no nosso ponto de vista, a certos mecanismos de tomada de decisão, tanto de quem investe quanto de quem consome. O quão à mercê, né? Nós estamos... Essa nossa conversa agora me lembrou daquela expressão, a mão invisível do mercado também, né? Quem é essa mão invisível do mercado? Será que ela é tão invisível assim, né? Então, aí já é uma perspectiva interessante também de se abordar. O que a gente trabalha aí no livro é um pouco menos essa ideia, né, de que o mercado é uma instituição importante, né, em qualquer economia capitalista, seja desenvolvida ou não. O Brasil não é uma economia desenvolvida, a gente sabe. E onde é que entra o desenvolvimentismo nisso, né? O desenvolvimentismo entra nesse processo de tentar transitar
de uma economia não desenvolvida para uma economia desenvolvida. É esse o conceito. É isso que a gente chama de desenvolvimentismo. Como é que se faz isso? Bom, aí não é tão simples. É uma tarefa árdua, né? Então, vários governos vêm tentando fazer isso ao longo do tempo de diferentes formas. Então, o que a gente tentou também entender é justamente como é que se dá essa ligação, né? O quanto que esse desenvolvimento institucional, o quanto que esse aparato institucional, ele consegue ser colado a essa ideia de desenvolvimentismo, né? De fazer o que a gente chama em economia de emparelhamento, né? Que é tentar buscar uma condição semelhante à das economias desenvolvidas, porque a gente está olhando para alguém, né? Sim. Quando a gente fala de desenvolvimento, ou de um país desenvolvido... Existe um desejo de se chegar a um determinado patamar que existe um referencial, né? Exatamente, você vai procurando as referências, né? Os teus parâmetros aí para a gente tentar identificar se o processo que está sendo feito, que está em curso, ele tem... Claro, uma economia nunca vai ser igual a outra, né? As economias são singulares, né? Não importa o quão semelhante elas sejam, elas serão sempre singulares. Isso é uma coisa que a gente também tenta identificar no livro, né, com base na economia brasileira. A gente não faz um comparativo propriamente com outras economias, mas a economia institucional vem fazendo isso ao longo do tempo. Ela vem estabelecendo esses comparativos. O que a gente então tentou fazer? Tentou juntar essa perspectiva, né, do institucionalismo, né, que é um termo genérico que a gente usa para enquadrar várias perspectivas de diferentes autores dentro dessa lógica, mas saber se isso pode ser vinculado à ideia de um projeto de desenvolvimento, seja ele qual for. E dentro desse projeto de desenvolvimento, né, que a gente chama de desenvolvimentismo, nós passamos a resgatar no início no Brasil, no caso, né, no início desse século, por volta dos anos 2003, 2004, em função de alguns economistas, principalmente do professor Bresser Pereira, né, essa ideia voltou com a noção de novo desenvolvimentismo, né? Ele lançou essa ideia e depois começou a desenvolver com outros economistas no Brasil. Mas, de qualquer maneira, esse autor que eu mencionei antes, o Chang, e outros autores mais estudiosos das economias do leste e do sudeste asiático, não só da Coreia do Sul, mas de outras economias, já pesquisavam isso lá e já identificavam a estratégia deles como desenvolvimentista. Então, o desenvolvimentismo em si ele não sumiu do mapa. Ele perdeu importância no Brasil. Ele foi relegado a um plano mais problemático do que, perdão da expressão, do que solucionático, né? O desenvolvimentismo passou a ser compreendido no Brasil nos anos 80 e parte dos anos 90, ou quase toda a década de 90 praticamente, como um conjunto de estratégias que acabaram contribuindo para o Brasil ter entrado em crise, né? A crise dos anos 80, a famosa década perdida, enfim, que se estendeu pela década seguinte. E o que esses autores vão tentar resgatar no Brasil, a partir do trabalho da proposição do professor Bresser Pereira, é justamente a ideia de que o desenvolvimentismo em si ele não desapareceu e que no Brasil os problemas são outros e que não necessariamente estavam vinculados a essa perspectiva. Então a gente tenta juntar um pouco disso também, o que é essa experiência internacional, não só do Chang, mas de outros autores, com ênfase na obra dele. Tem um capítulo dedicado à obra dele, acho que é o capítulo 3º, é o 3º. Nessa mesma linha, a gente partiu de uma perspectiva mais geral, conceitual no livro, para tentar esclarecer melhor os autores do que a gente vai tratar, e reservamos praticamente mais da metade do livro, aí sim, para a economia brasileira, para entender onde é que esses conceitos se encaixam na nossa perspectiva de compreender desenvolvimento. E aí é como eu havia falado anteriormente, não tem livro no Brasil que faça isso, né, que a gente conheça. Pode ser que até que tenha alguma tese, algum outro trabalho, mas eu fiz um trabalho de garimpagem, como da outra vez, e não encontrei muitos autores fazem essas ligações em alguns artigos, mas não avançaram para um trabalho mais amplo, de mais fôlego, e que tem essa perspectiva de tentar traduzir um pouco o que são as ideias. Porque os artigos científicos, por vezes, eles são muito limitados à área, né? Às vezes a gente tem uma condição muito limitada de gerar artigos científicos que consigam ser mais amplos, contemplar várias áreas ao mesmo tempo. A nossa ideia do livro, né, obviamente que quem é estudioso ou estudante, né, o trabalha com economia vai ter mais facilidade, mas a ideia é tentar fazer com que esses conceitos, essas ideias se encaixem e que qualquer leitor, a princípio, que tenha desejo de compreender melhor esse processo, consiga acompanhar a proposta do livro. A gente acredita que isso é viável. E com relação, então, a essa identificação de variáveis que vêm de outras experiências desenvolvimentistas aí no mundo, teria alguma, de forma resumida, assim, como colocar ou enumerar algumas que podem ser colocadas aqui na nossa realidade ou que dentro dessa leitura que vocês fizeram, já que não tem a ver
tanto com aquilo que se entende como desenvolvimentismo, né? Essa nossa experiência não ter dado tão certo, o que é que se contrapõe naquilo que a gente fez e que né, vamos dizer assim, que o nosso pensamento endogênico, né, que possa não ter feito com que esse desenvolvimentismo nosso não tenha vingado, vamos chamar assim, né? A nossa, dá para a gente estabelecer algumas referências aí. O desenvolvimentismo no Brasil, na realidade, ele deu certo no período da industrialização, né? O projeto de industrialização brasileiro, que começa, grosso modo, com Vargas, né, em 1930, ele é um projeto desenvolvimentista. E que depois vai ser dado sequência, né, por os governos seguintes, Gaspar Dutra, JK, enfim, depois do período militar e tal. Os governos militares até o João Figueiredo são governos, até o Geisel, então, né, até antes do João Batista Figueiredo, são governos desenvolvimentistas. Porque eles vêm dessa tradição industrializante. A indústria, o desenvolvimento industrial é considerado, naquele período, né, o carro-chefe de qualquer estratégia de desenvolvimento nos moldes capitalistas. Começa com Vargas, como eu falei anteriormente. O que vai acontecer? Como a gente vive um período de crise, né, uma crise econômica profunda, crise da dívida externa, crise hiperinflacionária, enfim. Não só nós passamos por essa crise, outros países também sofreram. Os países latino-americanos, praticamente todos, mergulharam, à exceção talvez do Chile, mergulharam nesse mesmo problema durante os anos 80. O desenvolvimentismo passou a ser visto como uma espécie de uma ligação, né, que a economia nacional não conseguiu fazer com as mudanças internacionais, com a mudança no cenário. E aí não conseguiu se adaptar, portanto, teria ficado para trás. Mas, na realidade, do ponto de vista histórico, o desenvolvimentismo, enquanto estratégia de industrialização, ele cumpriu essa parte. Só que, naquele período, a industrialização em si, ela era, de certo modo, tratada, que período que eu me refiro? Entre os anos 30 e a década de 70, né? Até 1980, arredondando. Né? Que era uma industrialização pesada? Não é? Na realidade, o Brasil industrializou tudo que foi possível. Né? O Brasil é um caso bem interessante, por ser um país grande também, nós optamos por pouca seletividade. Né? Então, a gente começou tudo que foi possível industrializar. De alguma forma se tentou criar indústria para tudo aquilo, justamente por causa que o mercado, né, tendia a ter uma capacidade de absorção de quase tudo que pudesse ser produzido, então, e o excedente se exportaria. Essa que é a lógica da coisa. Mas a ideia de industrialização, ela é bastante marcante nesse período. E aí não é qualquer industrialização, é uma industrialização em que existe por trás uma estratégia de longo prazo. Existe por trás uma coisa que é fundamental no desenvolvimentismo, que se chama política de Estado. Então, isso é uma diferença muito clara, né? Até o 1980 e o que a gente vai começar a ter dali para diante. A tal de política de Estado ela vai começar a virar política de governo. Então, quanto mais se aprofunda a crise, mais curto é o processo de tomada de decisão e mais curto é o que se espera enquanto resposta. Então, você não passa a não ter mais estratégias de longo prazo. Elas vão passar a um patamar, vamos dizer assim, cada vez menos importante. Tanto é que o Brasil, de 80 em diante, vai passar cada vez mais a ter cada vez menos indústria, né? Que a gente conceitua como desindustrialização. Né? A desindustrialização, de certo modo, ela é um reflexo de que a estratégia desenvolvimentista teria dado certo e não errado. Que por isso que nós passamos a ter muita indústria. Então, tem um grande debate na literatura sobre desindustrialização, então esse debate é bastante avançado no Brasil, tem muita coisa também. Então, essa é uma variável-chave da gente pensar o desenvolvimentismo, acima de tudo, como uma estratégia de Estado. E como uma estratégia de Estado que tem na indústria de transformação, nesse caso, né, o carro-chefe do processo de desenvolvimento. Né? Então, a indústria é extremamente importante. Por quê? Porque ela cria capacidade de inovação, ela cria capacidade de gerar fluxo de renda para outros setores, ela demanda um conjunto de outras atividades, mas ela precisa ser pensada como uma estratégia de longo prazo. Então, ela não pode depender de uma política de governo. Isso a gente demorou um pouco para aprender com esses países que eu mencionei antes, alguns países do Sudeste Asiático, dentre os quais principalmente Coreia do Sul, o Japão também, né, que é um fenômeno um pouco mais antigo, né, do ponto de vista histórico. Mas o que se observa? Se observa lá que eles têm órgãos, eles mantiveram órgãos ao longo do tempo, cuja responsabilidade é justamente pensar o desenvolvimento. Então, até troca o governo. Mas a política de Estado de desenvolvimento, porque ela é estratégica, ela permanece. Eles identificam setores que têm potenciais de crescimento, que são mais competitivos. Então, é um processo mais seletivo do que o nosso. São países menores também, né? Mercados menores. Então.
A gente começou a aprender um pouco, né, com eles acerca de que o desenvolvimentismo não era o nosso problema, e sim que nós acabamos, em razão da crise no Brasil, perdendo essa capacidade de desenvolver políticas e de se pensar ao longo prazo. E um dos motivos disso foi que a gente entrou numa outra onda, né, a partir dos anos 80, sobretudo mais para o final dos anos 80, que é uma onda em que o Estado passou a ser visto como um grande problema do processo econômico, né? E aí vem aquela observação que você fez antes em relação ao mão invisível. Quer dizer, de certo modo, nós começamos a achar que era melhor transferir para o mercado essa capacidade de fazer, promover ou incentivar ou criar condições favoráveis para o desenvolvimento e ao Estado atribuir funções menos relevantes. Então, é uma pretensa isenção, né? Então, e aí você não precisa mais das políticas de longo prazo, basta que o governo faça políticas de curto prazo, porque se ele resolver problemas de curto prazo, né, e o maior problema que a gente tinha naquele período era a inflação. É uma característica de uma estrutura de nação que está apagando incêndio, né? Exato. Então, quanto mais a crise se aprofunda, maior é a culpa do Estado. Uhum. Porque ele que não consegue dar conta, percebe? Isso vai criando também uma institucionalidade em torno disso. O Estado ele vira um problema. E, na realidade, numa estratégia desenvolvimentista, é o contrário. Por quê? Porque as políticas de Estado são políticas de Estado, elas não são de governo. Elas estão dentro de uma estratégia, de um projeto de nação de longo prazo. E aí tem que criar institucionalidade para isso, senão a gente vai ficar lidando, né? A gente tem até dois capítulos que tratam disso no livro, sobre a economia brasileira, dessa grande dificuldade de institucionalizar uma estratégia desenvolvimentista de longo prazo. Por quê? Porque nós fomos perdendo ao longo do tempo a noção, né, de que o Estado, né, não é governo. O governo é um instrumento de Estado. Mas nós perdemos um pouco isso no Brasil. Então, toda vez que se tenta retomar isso é bem problemático, né? Porque a gente confunde o ciclo político com estratégia de desenvolvimento. O ciclo político ele é natural. A cada 4 anos teremos eleições, né? Oxalá isso siga, né, adiante, porque a ideia é essa. A ideia é que a gente possa escolher permanecer ou não, ou trocar. Mas qualquer estratégia desenvolvimentista, ela não pode estar vinculada ao ciclo político. E nós passamos a vincular no Brasil a ideia de desenvolvimento quase que exclusivamente a esses ciclos de curto prazo. Por quê? Porque ao Estado se passou essa atribuição de resolver problemas de curto prazo. Bom, se a gente resolve os problemas de curto prazo, supostamente o longo prazo ele se resolve também pelo mercado. Mas nós sabemos que não é assim. Porque a gente, quando pega também os exemplos dos países desenvolvidos, onde a gente acha, né, equivocadamente, tem vários exemplos, que não tem que problema. Lá o Estado intervém pouco e é por isso que eles são desenvolvidos. Na realidade, não é verdade, né? Lá o Estado intervém em alguns casos bastante e em alguns casos menos, mas não é por isso que eles são desenvolvidos, é porque o Estado interviu quando deveria. Muito mais do que agora que já são desenvolvidos. Mas ainda assim interfere bastante. Porque precisa dar bases, né, para que a construção aconteça. E se cada governo que troca passa necessariamente a entender que o que o governo anterior fez não presta, então tu está sempre do zero, sempre partindo do zero, né? Não se constrói. Exato, a gente vai ter essa dificuldade de pensar ao longo prazo. E aí a gente imaginar assim, tem que haver a combinação de interesses também, obviamente, né? Com o setor produtivo, com o setor público, com as universidades, né? Com as empresas e etc. Porque todo mundo, de certo modo, pode se favorecer desse processo em algum momento. Mas a gente cobrar que essa estratégia seja pensada pela iniciativa privada é ingenuidade. Não que não queiram fazer isso, ou que não possam fazer isso. Mas a estratégia das empresas é muito mais uma estratégia da empresa do que uma estratégia coletiva. O Estado não pode pensar nesse ou naquele setor isoladamente, né, enquanto estratégia. Ele tem que pensar como é que esses setores como um todo conseguem se articular, né, dentro de um ambiente que favoreça esse tipo de ação desenvolvimentista e etc. E tem alguns aspectos que são importantes, e um deles que a gente destaca bastante aí no livro, que está também na literatura, são coisas que, certas coisas, para que elas aconteçam, elas precisam de um tempo para acontecer e elas precisam que alguém corra risco de que isso não vai acontecer. Dificilmente o setor privado vai apostar em alguma coisa que tenha muito risco por uma questão de lógica, porque corre o risco de ir lá adiante ter que fechar as portas. Então a gente compreende. Então tem muitas coisas que o Estado precisa bancar. Então, mais recentemente, a gente tem o exemplo da China, né? Eu sei que a China não é objeto do nosso livro, a gente não trabalha com a China, mas eu, como também pesquiso, né, sobre a China, a gente encontra isso com muita clareza. Assim, né?
O Estado chama para si praticamente a responsabilidade de tudo aquilo que envolve volumes muito altos de investimento em infraestrutura, investe muito e de longo prazo em inovação, corre o risco de dar errado, porque a inovação sempre poderá dar errado, né? Não sabemos exatamente, principalmente as inovações mais radicais, né? Aquelas mais na fronteira, por assim dizer, né? E o Estado assume para si. Não quer dizer que as empresas privadas não façam, mas o risco maior não é corrido por elas. O investimento de grandes vultos, em regra, não é feito por elas, a não ser que elas identifiquem claramente que o ambiente é favorável. Então, essa institucionalidade, né, que a gente trabalha no livro é justamente para tentar identificar essa situação. E o que a gente percebe no Brasil é uma grande dificuldade de se construir isso já há bastante tempo. Tem sido feito um esforço, mas nós ainda continuamos numa mentalidade, assim, do ponto de vista do desenvolvimento, né, e do desenvolvimentismo, então, mais especificamente, muito curto-prazista. E isso complica, né, porque a gente não consegue trabalhar nenhuma estratégia minimamente, né, bem-sucedida em intervalos de tempo muito curtos, né, porque tem coisas que não vão acontecer no curto prazo. E o ambiente institucional ele também não consegue ser construído no curto prazo. Exato. Você pode criar leis, as leis que não pegam, que eu falei anteriormente. Pode criar leis, pode criar regras, isso tudo favorece? Sim, isso tudo pode favorecer. Mas, por vezes, isso demora um tempo para as pessoas compreenderem o que está acontecendo. E aí nos parece, assim, no livro, né, a gente trabalha na parte final do livro, que esse período de muita instabilidade que nós tivemos, né, anos 80 principalmente, e também anos 90, estabilidade econômica, né, não só política menos do que econômica, mas muita instabilidade econômica, eles vão criando uma perda de perspectiva de pensar ao longo prazo. É a expressão aquela do vende o almoço para comprar a janta, né? Então, o próprio Estado fica descredibilizado, né? Exatamente. Você vai ter mais dificuldade ainda de se apresentar como um agente de desenvolvimento. E no desenvolvimentismo, o Estado não pode ser passivo. Ele não pode transferir para as pessoas, para as empresas, para as famílias, etc. Ele não pode transferir para o setor privado a responsabilidade de buscar o desenvolvimento ou de projetar o desenvolvimento. O Estado tem que ser um agente do desenvolvimento, porque é ele que coordena, é ele que organiza. E isso eu não estou dizendo assim que o Estado deve ingerir, né, diretamente sobre as empresas. É criar um ambiente que favoreça esse processo e fazer aquilo que, porventura, as empresas não fazem, não é porque não querem, é porque o risco é grande e a quantidade de dinheiro que se investe é muito grande. E o Estado tem essa capacidade, por quê? Porque ele tem uma fonte de receita que pode ser usada para isso. Investimento em ciência e tecnologia, por exemplo, que a gente vem passando um sufoco aí, né? Investimento em universidades, o senhor diria que por exemplo, faz parte? Laboratórios de pesquisa e etc. Isso tudo a gente sabe que são investimentos que eles levam tempo para dar resultado. A gente forma um caminhão de pessoas aí por ano nas universidades públicas e privadas do Brasil, que também tem várias excelentes universidades. E isso aí é um projeto de médio e longo prazo. Você não vai resolver, né? Agora, ele tem que ser contínuo. Então, ele tem que ser uma política de Estado. Investir em ciência e tecnologia é o que fazem os países ricos há muito tempo e não investem pouco. E alguns países que não são desenvolvidos e que também fazem isso já há bastante tempo. Por quê? Porque identificam nisso uma estratégia de longo prazo. Isso não pode ser feito, né, pela iniciativa privada. Porque a iniciativa privada tem outros tipos de prioridade que são mais curto-prazista mesmo. Mas a iniciativa privada ela adere a esse movimento se ela entender que isso é um bom negócio. Se ela entender que que dá resultado no médio e longo prazo, provavelmente a gente vai ter uma adesão maior. Então, ao Estado compete a coordenação, criar mecanismos de incentivo e, ao mesmo tempo, tentar coordenar esse processo, sem dizer para a iniciativa privada o que ela deve ou não deve fazer. Exato. Não é ingerência, mas é criar um ambiente ou criar uma institucionalidade que favoreça a estratégia de desenvolvimento, sempre pensando no longo prazo. Então, tem que ser agente do desenvolvimento, não pode ser passivo. O Estado não pode, em nenhum nível, né? Se nós estamos falando do Estado, claro, estamos pensando sobretudo no governo federal, né? que é o ente maior, que tem uma capacidade maior de pensar uma estratégia de desenvolvimento a longo prazo. Mas as outras esferas de governo também podem fazer isso, de forma articulada, né? Desde que se entenda o que é, né? O que é essa proposta, e para apostar nela, né? É uma aposta também. A gente não tem garantia de que isso vai acontecer. Lá atrás, quando se pensou em industrialização do Brasil, era um projeto.
E depois... Isso me recorda, a gente, no grupo de pesquisa, eu faço doutorado em educação. E o patrono do nosso grupo de pesquisa é um autor que a formação dele, ele é muito usado na sociologia, embora a formação dele não seja só essa. Ele é Cornelius Castoriadis, o nome. Ele tem um livro chamado A Instituição Imaginária da Sociedade. Né? Nós trabalhamos com o imaginário social. E ele coloca 2 conceitos, que são conceitos-chave dos escritos dele, que é o instituído e o instituinte. Os movimentos instituídos são aqueles sobre os quais os instituintes vão se construir. Então, a partir do momento que existe uma abertura para que esses movimentos instituintes ocorram, que no nosso caso aqui da nossa conversa seria um estímulo por parte da instituição, esses movimentos eles acabam sendo espontâneos, porque existe espaço. E daí aí que, digamos lá, a empresa não pode, né, a instituição privada, ela não consegue, justamente por ser mais curto-prazista, não consegue gerar determinadas coisas. Mas a partir do momento que ela tem abertura até para registrar aquilo que deu errado, como parte da construção de conhecimento que está sendo proposto, isso não é mais um erro, ou não é mais uma, entre aspas, perda de tempo. Porque a gente também precisa saber do que deu errado, né, da experimentação que não deu certo, para que possa se verificar quais as variáveis a mudar num determinado momento em que essa possibilidade de experiência aconteça. Né? Então, me chama isso, que até o erro pode ser transformado, até não, né? O erro sendo transformado em aprendizado quando existe um ambiente propício para esse tipo de pensamento, né? Essa é a palavra-chave. Inclusive, a gente tem uma área da economia que chama Economia do Aprendizado, que a gente vincula a institucionalismo, são autores muito próximos, né? A ideia é essa, a ideia é que a gente consiga construir ao longo do tempo uma trajetória, né? Que é um outro conceito bastante usado em economia institucional, e que dessa trajetória faça parte o aprendizado. Mas eu citei antes a questão do risco, né? O risco e o tamanho do gasto. É claro que para empresas grandes, né, que são minoria em termos de quantidade, mas que por vezes puxam a ponta do processo em alguns setores, elas podem talvez em algum momento se dar o luxo de fazer uma estratégia de mais longo prazo, o que fazem e são competentes nisso. Elas podem fazer grandes investimentos em inovação, tem laboratórios de P&D que elas têm, né, as grandes empresas têm, as multinacionais então, obviamente, né, mas mesmo empresas nacionais também têm. Mas a grande maioria das empresas precisa de mecanismo de incentivo porque elas precisam construir uma trajetória de aprendizado, errando e acertando. Né? Mas eu tenho que ter algum suporte que me convença a apostar nesse processo. Então, se não tiver mecanismo de incentivo e se não tiver uma estratégia de longo prazo, provavelmente elas vão continuar fazendo, né, aquilo que é menos arriscado e que eu consigo ter mais controle. Num ambiente muito incerto, muito instável, para onde é que vai o meu controle? Para onde é que vai minhas garantias? Eu estou sempre correndo risco. Então, como é que você imagina? Não adianta ter um discurso dizendo que as empresas devem investir, que elas devem contratar. Se elas olharem para o mercado, se elas olharem para o contexto, mercado em que elas atuam, na verdade a gente tem múltiplos mercados, né? E enxergarem algo diferente disso. Quem é que me dá alguma garantia de que esse processo vai melhorar o que ele estaria melhorando? Isso não pode ser um ciclo eleitoral. Isso não pode estar vinculado ao candidato A, B ou C. Agora estamos em época de eleição, o cara tem que cuidar do que fala. Mas você entendeu que a lógica que eu estou defendendo ela independe de quem esteja no poder naquele momento. Porque aquele sujeito ele é transitório. Né? Ele é transitório, ele vai estar ali por um tempo. Né? E como a gente tem uma democracia e a gente já sabe que isso vai acontecer, ele é transitório em todas as esferas, federal, municipal, né? Estadual. Nós precisamos pensar um ambiente num prazo mais longo. Então, por isso nós precisamos de órgãos de Estado. Né? Nós temos lá, por exemplo, o IPEA, né? O Instituto de Pesquisas Econômicas, que é um órgão que foi criado lá atrás, no tempo do Celso Furtado, né? O economista Celso Furtado, um dos maiores aí da história brasileira, justamente para fazer planejamento, para fazer estudos econômicos, obviamente, mas é um instituto criado para essa especificidade. Porque o Celso Furtado, inclusive, foi o criador do Ministério do Planejamento no Brasil. Né? Ministério do Planejamento, por exemplo, que não é um órgão de governo, né? Não pode ser um órgão de governo. Você tem funcionários de carreira, servidores, etc. Pode até mudar o ministro, não tem problema. Mas tu não pode mudar a lógica do processo. Ela tem que ir sendo revista pelo próprio processo de aprendizado. E ela também não é uma coisa estanque. É um projeto que foi feito para ser executado em 20 anos, ele tem que ser revisto periodicamente. Porque o mundo muda.
E aí tem que readequar o processo. Isso é o aprendizado. Vai ter acerto, vai ter erro, vai ter... Como que vale para o setor privado, de certa forma. Só que se esse setor privado, em sua grande maioria, não entende que esse ambiente é favorável ao investimento, então, que é uma variável-chave na economia, é o que faz a coisa andar, provavelmente ele não vai arriscar. Ou vai arriscar cada vez menos. Por quê? Porque os mecanismos de garantia são poucos. E eu enxergo mais o risco do que o potencial de ganho. E para a iniciativa privada é óbvio que isso é negativo, né? Se tem mais risco do que potencial de ganho, a tendência é haver um recuo e não um avanço, né? É o risco da própria existência daquela entidade, né? Então, realmente fica complicado. O risco de você fazer uma escolha que tem, enfim, né? Que tem sobre aquela escolha uma incerteza muito grande. Há muita incerteza sobre se aquela escolha é uma boa escolha. Então, quanto mais incerteza eu tenho, mais arriscado tenta ser a escolha. E aí precisam fazer outras escolhas, né? Porque a economia gira muito em torno disso, é o que se escolhe, né? Então, é claro que as empresas vão escolher, né, ou vão tentar escolher aquilo que supostamente dá melhor resultado. O que está correto. A ideia do desenvolvimentismo é essa mesmo. O desenvolvimentismo não é uma noção anticapitalista, pelo contrário. Ela trabalha com a lógica capitalista, né, mas ela não trabalha com a ótica de que o mercado resolve, ou que a iniciativa privada resolve, se não tiver estratégia, se não tiver alguma atividade coordenada. Essa coordenação, esse planejamento precisa ser para todos os setores? Não, mas precisa ser pelo menos para aqueles setores. Isso, então, a gente aprendeu mais recentemente no Brasil, espero, né, que a gente tenha aprendido. Pelo menos a gente sabe mais, né? Não sei se a gente aprendeu. A gente aprendeu um pouco isso com esses outros países, porque eles passaram a ser mais seletivos. Então, eles têm uma estratégia que ela é nacional, mas ela identifica potenciais dentro dessa estratégia e vai criando mecanismos de incentivo a partir desses potenciais. Porque, supostamente, se a gente tem algumas atividades que são mais prósperas, que tendem a crescer mais rapidamente, dentro de uma estratégia maior, elas também vão puxar as outras. Elas também vão levar a reboque. Qualquer estratégia de desenvolvimento, nós nunca vamos ter um processo em que tudo vai ao mesmo tempo. Se estabelece uma nova cultura, né? Um novo tipo de pensamento. A ideia é essa, a ideia de tentar reduzir o conflito de interesse, o que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil. Mas veja bem, provavelmente é uma tarefa em que o Estado também tem um papel de longo prazo. Ele não vai acabar com os conflitos de interesse. Isso faz parte do processo. Mas a mediação, né? Diga-se de passagem, até é bom que tenha, porque o conflito de interesse demonstra que estão buscando, né, interesse. No entanto, se ele minimizar esse ambiente em que o conflito de interesse gera mais problema do que solução, né, ele também acaba tendo um papel importante na coordenação enquanto enquanto agente da estratégia de desenvolvimento. Então, a ideia é por aí também. A institucionalidade não é um negócio vago, né? Criar instituições ou trabalhar no ambiente institucional, dentro da lógica desenvolvimentista, é compreender que o Estado tem um papel de agente de desenvolvimento e que planejamento não é um processo para desenvolvimento de ciclo eleitoral. Não funciona. Tem que pensar mais longo prazo e ir ajustando e ir vendo o que deve ser revisto. Muito bem. A gente está se encaminhando aqui para os nossos minutinhos finais. Alguma palavra no sentido de fazer a gente refletir? Agora é 13h55. Alguma mensagem, alguma moral da história dessa nossa conversa, desse nosso diálogo? Eu já penso naquela autorresponsabilização que cada um pode puxar para si no dia a dia também, né? Essa perspectiva mais individual, eu acho que ela também ajuda, né? Uma reflexão que ela deve ser feita. Mas eu acredito que essas estratégias, né, que a gente fala no livro, que pensa, que busca na literatura e busca nos exemplos históricos, talvez para nós seja a melhor lição. Uma economia nunca vai ser igual à outra, como eu falei antes. Elas são singulares, né? Mas eu acredito que a gente pode aprender com bons exemplos e pode e deve aprender com nossos erros também. E, acima de tudo, eu acho que o desenvolvimentismo é algo que pode ser pensado, porque nós não somos desenvolvidos, né? Essa é a lógica que a gente defende no livro, né? Por que desenvolvimentismo ainda é um conceito válido, uma ideia válida? Porque nós não somos desenvolvidos. Se a gente fosse, não precisava mais. Poderíamos discutir outras coisas, como lidar com o desenvolvimento. E fazer um agradecimento especial aí aos professores Ayrton e Otávio, que são os coautores aí, de uma longa parceria, né? de pesquisa nossa aí de mais de uma década já. Muito bem. Lembrando então a todos, a gente está no mês de outubro. Outubro é o mês das Ciências Sociais e Humanas, pelo calendário da nossa editora.
Então, no nosso site www.editoraufsm.com.br temos as promoções nos livros, os títulos da área, e na nossa livraria física, que fica ao lado dos Correios, ali passando o arco, temos promoções e brindes no local para quem adquirir os livros que são da área de Ciências Sociais e Humanas. Você escutou agora o Ineditados com o professor Adriano José Pereira, falando sobre o lançamento Institucionalismo, Desenvolvimentismo e a Economia Brasileira, com autoria também dos coautores Ayrton Castiglione Lopes e Otávio Augusto Camargo Conceição. Professor Adriano, muito obrigada por essa tarde, muito obrigada por essa conversa, aprendi bastante e agradeço muito sua vinda, sua presença, sua disponibilidade. Certo, ficamos à disposição, sempre que precisarem, vamos às ordens. Obrigado pelo espaço. Então tá, gente, muito obrigada e até o programa da semana que vem. Até mais. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.